Antes de tudo, dizer uma coisa para você, profetizar uma palavra na tua vida, eu senti isso no meu espírito já desde que cheguei, na verdade, desde que cheguei, não, antes de chegar aqui. Vou usar aqui uma palavra de Neemias. Neemias 8:10. Ele fala ao povo, pegar as últimas declarações desse versículo. Ele diz assim, não fiquem tristes. Não fiquem tristes. Eu queria que você que está triste, você que chegou aqui hoje por alguma razão, triste, eu queria dizer isso para você. Não fique triste, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. É a nossa força. Você se lembra desse versículo? A alegria do Senhor é a nossa força? A Marida lembra, né? Falou amém. Acho que a gente até cantava alguma coisa, Marida, naqueles anos. A alegria do Senhor, a nossa força é a alegria do Senhor. Citando Neemias. Não fique triste. A alegria do Senhor é a nossa força. Você pode dizer amém ou não amém? Eu queria que você declarasse isso para você mesmo. Não fique triste, não fique triste. Não fique abatido a minha alma dentro de mim. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode dizer também para alguém que você sabe que está passando momentos difíceis, se não fique triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu vou te chamar aqui para você imaginar uma história, um quadro. Eu queria que você imaginasse um quadro comigo, tá? Vou começar a ver se eu consigo pintar bem esse quadro. Imagina um homem casado que está preso a um adultério. E ele tenta, assim, com as suas forças, sair do laço desse adultério. Ele tenta, mas não consegue. Tem dias que ele está muito triste. Muito triste. Tem dias que ele deseja até ardentemente a mulher que ele está envolvido, que é uma mulher solteira, ela não é casada, é solteira, mais jovem que a esposa dele. E ele quer muito aquela mulher que não lhe pertence, obviamente. E ele tenta tornar verdadeiro aquele relacionamento falsificado. Falsificado. Daí vem a palavra adulterado, adultério. Adultério fala de uma coisa falsa, né? E ele tenta, de toda forma, tornar veraz, verdadeiro, aquela coisa falsa. E a menina, ela também sabe, no fundo, que não é uma boa ter aquele relacionamento com aquele homem casado, mas ela entrou nele, entrou num momento de fragilidade, num momento difícil, emocional. Ele nem é um cara bonito, né? Falo isso porque os rapazes de hoje pensam que as mulheres gostam de homem bonito, né? E quando você vê os homens feios levando as mulheres, fica impressionado. Vê que não é beleza. O tema não é beleza. Ele chegou na hora que ela estava frágil. Ele foi... Tocou, entrou naquela brecha, naquela fragilidade. E ali ele começou a envolvê-la. No primeiro momento era só alguém que falava as coisas que ela queria ouvir. Na verdade, não é que ela precisava, é que ela queria ouvir. Alguém que tornou ela mais forte, mais bela. A mulher gosta de ser bonita, né? Mais bela, vista, valorizada. E aí ela não vê futuro
com ele, porque ele é casado, mas também não vê futuro sem ele, porque ela está presa a ele e ela não consegue mais pensar em como viver sem aquele homem. Está viajando comigo na história? É possível essa história, né? Bem, ambos são filhos de Deus. Ambos nasceram de novo. Ambos são chamados evangélicos, cristãos, dá o nome aí que você quiser. Você consegue imaginar essa história que eu estou contando? Consegue? Vai enriquecendo aí do teu jeito. Mas eu queria ler contigo um convite ao arrependimento, tá? Um convite que Deus fez para Israel. Eu vou pegar aqui emprestado aqui um profeta. Eu estou lembrando aqui de uma mensagem que eu ministrei há pelo menos uns 10 anos aqui num retiro de jovens. Os mais jovens aí, né? Isso há 10 anos no retiro de jovens. Os mais jovens, de repente, vão lembrar dessa mensagem. Mas eu quero voltar, eu acho que eu peguei até esse texto mesmo de Jeremias 3, versículo 12, né? Vou ler só do 12 a 14, eu lembro que naquele retiro eu fui mais adiante com os irmãos, gastei os irmãos um pouco mais, era retiro a gente tem mais tempo, né? Mas ele vai dizer assim, o profeta vai dizer assim, o Senhor falando, né? Volte, ó rebelde Israel. Tem até uma canção antiga, né? A gente não está contando Jeremias, a gente fala de um outro profeta, volta Israel para o Senhor teu Deus. Volte, ó rebelde Israel. Não somos apenas nós que dizemos volta, Senhor. O Senhor também diz volta. O Senhor também volta, Israel. Diz o Senhor. E não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor. E não manterei para sempre a minha ira. Então somente reconheça a sua iniquidade. Reconheça que você transgrediu contra o Senhor, seu Deus, e que você se prostituiu com os estranhos debaixo de todas as árvores frondosas e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e os levarei a Sião. O versículo 15 vai dizer assim, darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, o Senhor garante, não apenas, o Senhor está dizendo, volta para mim. Imagina aquele casal de novo lá, tá? Volta para mim. Reconhece apenas a tua iniquidade. Volta para mim. Volta, meus filhos rebeldes, volta. E ele ainda promete que vai te dar pastores segundo o coração dele. Ele não está dizendo apenas volte para mim. Ele está dizendo, eu vou te pastorear. Eu vou levantar pessoas que vão apacentar teu coração, de fato. É uma promessa. Se você pegar o versículo 18 e 22 de Jeremias 3, acho que também cabe, né? Eu disse a mim mesmo, o Senhor falando, como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Está falando como se fosse uma mulher infiel, né? Pensei que você me chamaria de pai e não se desviaria de mim. Mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouve uma voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel.
porque eles perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltem, filhos rebeldes. Eu curarei as suas rebeliões. Eu lembro até da canção, curarei a tua infidelidade. Como vai? Bem, o casal da minha história, vamos aqui viajar, vamos dizer que eles ouvem essa voz, ouvem essa mensagem, que eles ouvem Deus chamando, volta para mim, volta, eu estou te chamando, né? Mas eles alegam que não possuem forças para voltar. Não possuem forças, não tem forças para voltar. Ele diz que já tentou, que ele já buscou, mas não consegue simplesmente voltar. Ele não consegue se arrepender. Ele fala, ela também diz, olha, eu estou semelhante a um pássaro quando cai na água. Ou quando aquele mergulha, que ele tenta depois sair molhado, já não é mais a mesma coisa. Eu não consigo sair de onde eu estou. Como um pássaro no laço do passarinheiro. Está preso. O que fazer, né? Eu acho que nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que significa de verdade arrependimento. Por quê? Porque a gente vive num tempo, irmãos, muito difícil. Nós vivemos num tempo onde as pessoas acreditam que pelo simples fato de declarar eu creio na graça de Deus, que ela está na graça. Tem gente que acredita que que ela, por crer na teologia da graça, ela está na graça. Mesmo quando o caminho dela é um caminho de desobediência. Ela está se afastando de Deus, mas com a declaração de que está na graça. Está indo no caminho da desgraça, mas dizendo que está na graça. Então, num tempo como esse, é muito importante a gente entender bem o significado das coisas, das palavras. Vocês concordam ou não? Sim ou não? Em geral, nós traduzimos arrependimento, aí quando você pega o grego para traduzir a palavra arrependimento, você vai ouvir a palavra, vai citar a palavra metanoia, e muita gente vai dizer que é mudança de mente. Eu já até ouvi um irmão dizer assim, Franco, não há um conflito entre o pensamento grego e o pensamento judeu? Não há um conflito, por quê? Porque o judeu não pensa em metanoia. Quando fala de arrependimento, ele pensa em meia volta, convertei-vos, conversão. E, em geral, eu digo, irmãos, nunca tem conflito, Deus é muito sábio. Deus é muito sábio. Não tem conflito nenhum. Na verdade, é assim, se tem fé, mostra com obra. Se tem fé, mostra com obra. Uma mente mudada, que tem que acontecer mesmo uma metanoia, se mudar de verdade, ela vai dar a meia volta. Se ela não deu meia volta, não mudou nada, ainda que ela declare arrependimento, ainda que ela diga, vim aqui porque eu estou arrependido. Né? E voltando para o meu casal aqui, eles tentam, de todas as formas, né, fazer parar no pecado, parar com o pecado, parar com o pecado. Mas deixa eu te falar uma coisa, para ver se você me entende. Diminuir a velocidade que você está indo, se você está no sentido errado, não vai trazer nenhuma mudança para a tua vida. Se você está indo no sentido da desobediência, sai da quinta para a quarta, não muda. Saiu da quarta para a terceira, não vai mudar nada. Se você colocar em ponto morto, banguela, se você parar o carro, sentido contrário, você está na direção errada.
Essa história de que a gente vai obedecendo aos poucos é mundana, é mentira, isso não existe. Não existe, vamos obedecendo aos pouquinhos. Isso não é real. Isso não é real. Não tem como obedecer aos pouquinhos. A obediência ela é radical. Obediência radical. A obediência é um machado na raiz da árvore. É pá! Esse papo de que não, vamos devagarzinho. Você não entendeu nada sobre arrependimento. Você não entendeu nada. Você imagina a cena, estou citando aqui uma história, né, para você imaginar. Mas se você pudesse falar com ele, o que você falaria? Eu diria para ele, você é homem, seja homem. E não se iluda com essa história de que você vai diminuir e tudo vai mudar. Dá a meia volta. É meia volta. É convertei-vos a mim, diz o Senhor. Volta para mim, Israel. Volta. Porque se você não voltar, você está na direção errada. E não importa qual seja a velocidade, segue na direção errada. Precisa voltar. Isso é arrependimento. É meia volta. É conversão. É radicalismo. Ele dizia para ela, olha, eu estou casado, mas meu coração é teu. Como é que uma menina fica quando ouve uma história assim? Eu estou casado, mas meu coração fica assim, puxa, ele me ama. Eu também diria para ele, certamente o teu buraco é maior do que esse, porque é impossível alguém entrar num abismo sem achar outro abismo, e outro abismo, e outro abismo. Né? Quebra essas palavras. Desfaz esses pactos. Declara por fé a tua condição. Mas tem algo maior que o tamanho do amor de Deus. É a qualidade do amor de Deus. Porque o que arrebenta a gente, Bruno, nem é o tamanho do amor de Deus. Porque ninguém vai amar uma outra pessoa com o tamanho do amor de Deus. Porque Deus é amor. Marido, ame sua esposa. Ele não fala do tamanho do amor de Deus, ele fala como. Ele fala de uma qualidade de amor, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É como. Mais forte que o tamanho do amor de Deus, que não dá para medir, é a qualidade desse amor. De tal maneira. É de um jeito diferente que Deus ama. O amor de Deus é que foi cantado hoje aqui. É aquele amor que leva ao sacrifício, que leva à cruz, que leva à morte, que leva... Ele é radical. Esse homem precisa ser radical. Radical. Radical, radical, radical. E não diminuir a velocidade, mas dar meia volta. Se diz amém ou não diz amém. E essa moça, ela precisa enxergar que o futuro dela, que ela diz que não tem futuro nem com ele, nem sem ele, ela só tem futuro com Jesus. Nada neste mundo te sacia. Nada. A não ser a justiça do reino de Deus. Por isso Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois ele diz, felizes, diga felizes, os que têm fome e sede de... Por quê? Porque serão saciados. No mundo de gente insaciável, só a justiça do reino de Deus. Só o encontro com o sacrifício. Só o encontro com a cruz.
só ouvir a voz daquele que chama a partir da cruz, como a gente cantou, para de verdade sermos plenamente saciados. Uma moça que pensa que não tem futuro a não ser com um homem casado, ela não conhece Jesus de verdade. E o mais triste dessa história, a gente já sabe qual é. Qual é, Franco? Hoje ela troca Jesus por um homem que não é dela. Amanhã esse homem troca ela por outra mulher. Essa história a gente já conhece. Alguém pode até parar por um tempo da sua prática errada, mas não é suficiente parar por um tempo. O Senhor diz, volta para mim. Tem que dar a meia volta. Parar por um tempo não resolve. Às vezes o teu recurso acaba, como o recurso do filho pródigo. De repente você não tem mais aquele fogo, aquela condição de pecar tanto. Mas ainda não é suficiente. Tem que voltar. E não é voltar para a casa do pai, é voltar para o pai. Voltar para a casa do pai sem ver o pai é também desesperador. A gente precisa voltar para o pai. É radical. Quantos me entendem? Mas ele segue dizendo, eu não tenho forças. Ela diz, eu já tentei e não consigo. Mas nenhum dos dois, renunciou ao pecado de fato. Nenhum dos dois foi radical, né? Nenhum dos dois. Eles alegam não ter forças para saírem daquela cadeia. Nenhum dos dois. Aí vamos dizer que você conversando com ela, ela diga assim que tem até, ela até tem até não um prazer, ela vê com bons olhos aquele sentimento. Você já ouviu alguém que aprecia um sentimento pecaminoso? Acha bonito. Mas é o amor. Eu amo. Mesmo que seja pecado. Que aprecia. E mulher é boa nisso. Né? Mulher é boa nesse negócio. Estou falando sério, porque eu já ouvi. Ouvi um caso de uma menina que ela sabia que estava no pecado, vivendo como a segunda oficial, e ela declarou para a discipuladora, declarou para outras pessoas também, que aquele sentimento era nobre, era lindo. A pessoa, de fato, não conhece a carne, não sabe que a carne é capaz. Então, quem aprecia um sentimento, qual é a chance dessa pessoa de verdade ser radical e dar meia volta? Se você aprecia um sentimento que não é de Deus, não é o desenho de Deus, não é o projeto de Deus. Poxa, Franco, você está pesado pra caramba hoje. Ele já pensou algumas vezes, poxa, ela podia ser minha esposa. Como é que um homem vai se arrepender de um adultério se ele adultera o tempo inteiro no coração? Se ele considera a possibilidade de outra mulher ocupar o lugar da esposa dele? Como é que ele se arrepende disso? Se ele acha que outra mulher podia estar ali, fica sempre procurando alguém para substituir ali. Substituindo sempre o rosto da esposa por outro rosto.
Mas eu queria te contar a verdade. Eu quero te falar da verdade. Amém? Você quer me ouvir ainda ou já cansou? Então, um amém assim, amém. Lucas 15, Jesus conta 3 parábolas. 3 parábolas. Né? As 3 parábolas de Jesus tinham o mesmo propósito. As 3 parábolas de Jesus tinham o mesmo propósito. Claro que a gente gravita muito, mas tinha o mesmo propósito. Logo no versículo 1 e 2, você vai descobrir o propósito das 3 histórias que ele vai contar, das 3 parábolas que ele vai usar, que são parábolas, Franco. São histórias que Jesus conta, você também pode contar, mas é uma história que você conta de forma simples para que alguém aprenda algo espiritual. No caso de Jesus era esse. Ele queria ensinar sobre o reino de Deus, sobre as coisas espirituais, então ele contava histórias cotidianas, histórias simples, para que, pela lição da história simples, você tivesse entendimento das coisas espirituais. Então, Jesus usou muito esse artifício, né, de contar parábolas. Então, no versículo 1 e 2, qual era o propósito da parábola? Vamos ver lá. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos, aquela raça de pecadores sem vergonha, e pecadores para o ouvir. Então, você viu que Jesus sempre estava cercado de gente boa, né? Publicanos e pecadores, aí os fariseus, os religiosos, aqueles caras mais bonzinhos, e os escribas, aqueles caras mais santos, mais bons de Bíblia, murmuravam dizendo o quê? Recebe pecadores e come com eles. Então, esse é o pano de fundo das parábolas de Lucas 15. Né? A queixa era essa, que Jesus vivia cercado de gente de pecador. Jesus vivia cercado de pecadores, de gente ruim, de gente perversa, de adúltero, de tudo que é raça de gente ali, estava ele cercado. Correto ou não? Estão me entendendo ou não estão entendendo? Esse é o pano de fundo. Aí Jesus começa a contar 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida. E no final da parábola da ovelha perdida, versículo 7 do capítulo 15, Jesus vai dizer assim, digo a vocês, claro, depois que o pastor achou a ovelha, festejou e tal, pá, depois que o pastor fez isso, ele então se alegra com os amigos, mas Jesus diz assim, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, os caras estão lá reclamando de Jesus com os pecadores e publicanos. Jesus está explicando que quando um pecador se arrepende, tem mais alegria do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Pecador, resolve voltar para casa, voltar para o Senhor, e aí é festa no céu garantido. É um. Quantos me entendem? Quantos estão me entendendo? Jesus está dizendo, se um desses caras aqui, voltar, vai ter a bandinha, vai tocar direto lá, os anjos vão... Vai ser legal, vai ter festa hoje. Você já perdeu algum animal alguma vez? Alguém já perdeu algum animal alguma vez? Achou? É uma alegria. Alegria, né? Eu, quando era criança, eu perdi um cachorro. Na verdade, minha mãe que perdeu, né? O cachorro entrou no trem. Fiel, um vira-lata, entrou no trem, cara, com minha mãe. Gente, minha mãe dizia que levou 1 ano. Eu não lembro porque eu era criança. Eu sei que a gente chorou um bocado, que Fiel foi embora. E eu me lembro exatamente quando a gente estava correndo no quintal e, de repente, entra aquela coisa preta com a língua para fora. Era o Fiel voltando para casa. Foi uma festa. Era choro. Era um negócio doido.
Naquele tempo, as famílias tinham um cachorrinho, gatinho, a gente tinha tudo, pato, marreca, a gente tinha tudo no quintal. A mãe veio da roça, do interior do Espírito Santo, imagina. Então, tudo que era bichinho tinha lá em casa. Né? E aí o fiel voltou. Caramba, que festa que foi para a gente. Foi um dia muito alegre. Jesus está contando esse exemplo, assim, ó, perdeu a ovelhinha, mas achou a ovelhinha. E ele não para aí, ele conta outra história, ele conta a história da dracma perdida, que não é uma moeda. Jesus não está falando do valor da moeda. Jesus está falando de uma moeda que participava de uma joia, de um adereço que a menina, quando estava noiva, eu li isso há muito tempo, que ela, quando casava, recebia. Então, a dracma caiu, ela ficou procurando dentro de casa, porque perdeu dentro de casa. Já perdeu alguma coisa de valor dentro de casa? Não precisa levantar a mão, não, que eu conheço uma irmãzinha que perdeu uma calça jeans dentro de casa. E foi hoje cedo, ela não achou ainda. Está inquieta, ela não sabe como é que ela perdeu uma calça jeans dentro de casa. Chegou até a pensar que jogou no lixo. Eu falei, filha, você no lixo, você não jogou. Pode ficar tranquilo. Mas eu estava na casa dos irmãos que o irmão perdeu os passaportes à véspera de uma viagem importante. Lá em Brasília. A gente está conversando, uma família grande. Franco, que desespero, meu irmão. Eles estavam em obra, uma casa, saindo de uma casa, a família cresceu, a casa aumentou, sei lá, que sumiram os passaportes, eles precisando viajar, cara. Falou, Franco, que desespero que foi. Não tinha tempo hábil para mais nada, tinha o visto, estava colado no passaporte também, não tinha tempo de tirar visto, perder tudo. Aí acharam os passaportes. E aí como é que foi? Ah, festa. Jesus conta que depois da dracma ali, a mulher também festejou, mas ele diz no versículo 15, versículo 10 do capítulo 15, assim, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E, por fim, ele vai contar a história do filho perdido. Filho perdido. Nem vou perguntar aqui se você já perdeu um filho alguma vez. E falar perdido tem dois sentidos para nós, vocês sabem, né? Sim ou não? Sim ou não? Eu conheço a história de algumas famílias que perderam o filho viajando. Um perdeu ali perto dos Estados Unidos, numa daquelas ilhas famosas, perdeu um filho, sumiu um filho. E o outro perdeu na Bolívia. Ele falou, Franco, no meio de uma multidão. Fui atender o celular, quando voltei, cadê o garoto? Sumiu. Pensa o desespero de você perder uma criança no meio de uma multidão, num outro país. Agora pensa na alegria de encontrar o filho. Pensa a alegria aqui, ó. Se bem que tem mãe que bate também. Você vergonha, filho. Mas eu entendo. Quando a mãe bate, eu entendo. Eu até entendo. É um misto, né? O desespero está passando, mas eu tenho que dar um puxão de orelha nesse garoto. Mas é uma alegria. Mas para nós tem outro sentido também, quando a gente perde um filho para o pecado, para o mundo, para o diabo. E que esse filho um dia decide voltar para o Senhor. Aí é uma sensação também. É uma alegria indizível. O versículo 32 do capítulo 15 de Lucas, quando Jesus termina de contar a história do filho pródigo, ele está explicando agora o pai está explicando para o filho mais velho a razão da festa, a razão da alegria. Ele vai dizer, era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu.
estava perdido e foi achado. Estava morto e viveu, perdido. O que Jesus queria dizer com isso, Franco? Ele queria dizer que quando um pecador se arrepende, quando um pecador faz a conversão, dá meia volta, quando ele se volta de novo para o Pai, quando ele volta não apenas para a casa do Pai, mas para o Pai, a festa no céu, porque o nosso Pai fica muito, mas muito, muito alegre. É assim que o nosso Pai se sente, muito, muito alegre. Mais do que encontrar uma ovelha, do que encontrar uma dracma, é encontrar um filho. Fica muito alegre. Muito. Agora diz assim comigo assim. Repita comigo assim. A alegria do Senhor. A nossa força. A alegria do Senhor o quê? É a nossa força. Aí você pode pegar lá Neemias 8, dizer, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Você crê que a alegria do Senhor é a nossa força? Sim ou não? Sim ou não? Se a alegria do Senhor é a nossa força, se a alegria do Senhor é a nossa força, o que acontece quando alguém que está indo na direção errada dá meia volta para casa? O que acontece? Ele se enche de força. Ele se enche de força. Porque ao dar a meia volta, o pai se alegra. O pai está dizendo, ele está voltando. O coração do papai vai... E a força vem sobre ele. A força vem. A força não vem enquanto você está na direção errada. Enquanto você está na direção errada, você não tem força, porque o pai segue triste de ver a tua obstinação, o teu orgulho, a tua soberba, a tua autossuficiência. Ele segue triste. Mas a hora que você é radical no teu orgulho, a hora que você é radical com a tua teimosia, com a tua obstinação, a hora que você se humilha e diz, papai, não aguento mais, volta. O pai se alegra. E quando o pai se alegra, você se enche de força. É simples assim. Quando alguém diz que não tem força para largar o pecado, é porque não deu meia volta ainda. É porque não voltou para a casa do Pai, não decidiu. Não foi radical de verdade. Ele não desceu o machado ainda. Porque a hora que ele falar, chega, basta, estou indo na direção errada, vou voltar, acabou. Rapaz, isso acontece dentro do nosso coração. E nessa hora, não há cadeias que te possam prender. Não tem corda suficiente para te prender. Não há demônio que possa te amarrar. Não tem demônio que possa te prender, fazer barreirinha
pode levantar o inferno inteiro. Na hora que você fala assim, eu quero o meu Pai, ninguém te segura. Por que, Franco? Porque tu vai encher o coração do nosso Pai de alegria. E a hora que o nosso Pai se encher de alegria, você vai ficar cheio de força. E você não vai... Eu digo assim para os irmãos, quando a gente está na direção certa, o provérbio diz isso, ainda que corra, seus pés não se embaraçarão. A hora que você apontar a direção certa, é para lá que eu vou, para o meu Pai que eu vou. Aí, pode correr, pode meter o pé, nada vai te pedir, nada vai entrar no teu caminho. Acerta o rumo. Amém? Queria repartir isso com você. Por isso que eu falei que ia ser breve. Mas eu também estou com uma convicção no meu espírito. Qual é a convicção que eu tenho no meu espírito? É que pelo menos uma pessoa aqui hoje, não está em casa, não vai me ensinar, aqui, precisa da minha volta. Eu estou com isso no meu coração inteiro. Eu estou com o meu coração cheio dessa convicção. De que tem pelo menos uma pessoa, um irmão, sei lá, uma irmã, alguém precisa dar meia volta de dizer, eu preciso voltar. Eu quero voltar. Eu preciso decidir. É uma decisão radical. Eu quero orar com você. Não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. O problema nunca está com Deus, amado. Ele é poderoso para nos perdoar, para nos cobrir, para nos libertar. Tema somos nós. Eu sei que eu contei uma história. Alguém disse, meu Deus, não me encaixo aí. Você sabe o que Deus falou contigo hoje. Vamos orar por esses queridos que estão aqui à frente. Paizinho, nós sabemos, papai, que quando alguém dá meia volta, quando alguém volta para os teus braços, tua alegria, ela é incomensurável, Senhor. Tua alegria é a nossa força. Paizinho, nós oramos para que cada filho, cada filha, cada um alcançado pela tua voz, pelo teu convite ao arrependimento, volta para mim, filhos. Cada um que foi alcançado por esse convite, receba a força do teu Espírito Santo, o poder do teu Espírito Santo, para voarem alto como águia, para irem para longe da cilada. Recebam força para quebrar o laço, forças para se afastarem do perigo, da cilada, forças para fecharem a porta atrás, forças para sepultarem as garras, forças, Pai, forças para olharem para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo,
forças para correr a corrida que nos foi proposta, sem desviar os olhos de Jesus. Forças para correr, para voar em direção ao teu coração. Preserva nossos irmãos, Senhor. Dá a eles tudo o que eles precisam. Encha-os de graça. A graça que é melhor que a vida. Livra-os de toda idolatria do sentimento, idolatria do prazer, toda idolatria. Quebra todo ídolo no coração, Pai, e dá a vitória aos teus filhos. Pai, que eles experimentem um novo tempo na vida deles, Senhor. Que eles tenham um novo cântico nos lábios, um hino de louvor a Ti, Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Quantos podem dizer amém? Quantos podem aplaudir o nome de Jesus?